Você sabe quais são os principais sinais que antecedem a volta de Jesus? Esses sinais foram ditos pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 24, aos quais ele se referiu como o princípio das dores. Tragédias sempre aconteceram, mas nunca houve em toda a história como nesses últimos tempos. Para muitos, somos a geração do fim. Jesus disse: e ouvirei falar de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em nenhum momento da história houve um aumento de guerras como no século XX. A Cruz Vermelha estima que mais de 100 milhões de pessoas morreram desde a virada do século. Até em 1914 nunca houve uma guerra total, mas na Primeira e Segunda Guerra Mundial elas atingiram proporções globais. São mais de 23 milhões de mortos desde a Segunda Guerra. Em novembro de 89 caiu o Muro de Berlim, que significava o fim da Guerra Fria. Mas, em vez da paz que era esperada, guerras e rumores de guerras têm assolado o nosso planeta. Só em 93 foram 29 guerras de grande porte, um recorde cumprindo a profecia de nação contra nação. E haverá fomes. Nunca em toda a história houve tanta fome no mundo como nos dias de hoje. Note que Jesus fala de fome aqui, logo depois que ele fala de guerra. Estaria a fome associada com as guerras? O ex-presidente americano Eisenhower disse que toda arma fabricada e foguete lançado é um crime contra os que passam fome e não são alimentados. Um crime contra os que sentem frio e não são agasalhados. Só a guerra no Golfo custou $500 milhão por dia. Traduzido em gastos cotidianos, o preço de apenas um míssil poderia sustentar uma escola cheia de crianças por 5 anos. A Organização Mundial de Saúde estima-se que 1/3 da população é bem alimentada, 1/3 é subnutrida e 1/3 passa fome. E desde que você começou a assistir esse vídeo, 200 pessoas já morreram de fome. A Terra produz alimento suficiente, mas essas pessoas estão passando fome pela corrupção do governo, pelas guerras e os países que queimam toneladas de alimento só para manter os preços altos. Jesus ainda disse que haveria grandes epidemias no mundo. O vírus HIV, causador da AIDS, já contaminou 37 milhões de pessoas no mundo inteiro e com certeza é uma praga que mata muito mais do que qualquer outra praga que os nossos antepassados conheceram. No entanto, não é somente a AIDS como praga moderna que tem assolado algo praticamente desconhecido de nossos antepassados. Hoje, mais de 200 tipos de câncer têm assolado o planeta. A diminuição da camada de ozônio e os raios UV contribuem para o câncer de pele, por exemplo. Segundo dados de 2020, 19 milhões de pessoas têm câncer no mundo de vários tipos e 10 milhões morreram. A ciência moderna não sabe mais o que fazer com tantas epidemias e pandemias. Como o novo coronavírus, por exemplo, que desafia a ciência, matando mais de 3 milhões de pessoas até essa data. Não há dúvidas que estamos vivendo agora o tempo do fim. É seu direito não acreditar, mas é nosso dever avisar. Portanto, buscai enquanto se pode achar. Deus te abençoe.